A começar agora o nosso programa de sexta-feira, o Visto Fora, e por isso dou aqui os bons dias ao André Rodrigues, Olá, ao Olivia bom dia. Bonamici e à Begonha Bom dia. Inigas. Muito bom dia. Bom dia a todos. Sexta-feira é dia de Visto Fora, é também dia de Euromilhões. Hoje são só 17 milhões, e digo só porque esta semana há pelo menos um português que celebra 214 milhões de euros de jackpot. Foi o prémio que saiu esta semana. É quase insano perguntar-vos isto, mas o que é que faziam com tanto dinheiro? Olivia, comece por ti. 214 milhões. Não sei, se só sei, estava a pensar nisto, mas já tenho uma teoria sobre isso. Eu, sinceramente, não gostava de ganhar isto. Sinceramente, não. Porquê? Não, porque eu não quero mudar a minha vida, estou super feliz. Ou seja, aceito 14 milhões, 4 eventualmente. E não ficavas mais feliz com 200 milhões? Tenho certeza que não. É engraçado, mas eu acho que ia mudar de forma negativa a minha vida, com falsos amigos. Estou ótimo, de plena saúde, tenho uma bela namorada, tenho um belo trabalho. Não sou pobre, também não sou rico. O que é que quero mais na minha vida? Não quero, portanto, está a coisa mais importante. Eu não é que eu recusava, mas não faço questão, não é uma coisa que me interessa, não. E tu, Begonha? Eu sabem que também não gostava de ganhar tanto dinheiro, porque as estatísticas dizem que as pessoas que ganham tantíssimo dinheiro são depois muito infelizes, perdem muito dinheiro, não sabem investir muitas vezes, não são capazes de seguir bem tal quantidade de dinheiro, e a sua vida às vezes não melhora, piora, não é? Pelo pessoal. E então eu penso que sim, que ganhar, sim. Acho que qualquer pessoa quer ganhar em algum jogo, não é? Algo de dinheiro, ou bastante, mas é que isto é uma quantidade desorbitada, não é? As pessoas nem sequer têm noção exatamente do quanto é, que 214, quer dizer que na verdade não são 214, são 180, porque depois tem que fazer porque aquele desconto para o Estado. É que isto imaginem o que isto, e como disse Oliveira, a quantidade de todos os bancos a lhe propor coisas, os falsos amigos. A grande pergunta é saber se o André Rodrigues vive na freguesia de Ramalda, porque se calhar é ele. Posso garantir que não fui André, eu. Mas tu deve viver longe. Não vivo longe. Não foi em Ramaldo, não é em Ramaldo que costumo registar os meus boletins. Agora estava já em direto do teu jato. Não és familiar da pessoa que ganhou? Não conheço e nunca me foi apresentado. Mas já sabe quem é a pessoa? Não. Não. Também não. Olha, isso é que eu acho que é o pior. Eu acho que se eu ganhasse, eu não queria que ninguém soubesse. Sim, mas ele não vai saber. Porque olha, esta pessoa vai diretamente... Porque imagina a felicidade. Começas a Não, mas não se vai saber. Não. A beber. Não. Isso não se sabe. Não se sabe por norma. Meus caros, está então dado o pontapé de saída. Vamos entrar no Visto de Fora. Outros assuntos europeus em debate já de seguida. Visto de Fora, que é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E arrancamos pelas eleições francesas. Estamos a 2 dias da primeira volta das legislativas antecipadas. A forte probabilidade da extrema-direita poder liderar o governo em França, e Macron superado em todas as sondagens, largamente superado. Há uma declaração, Olivier, do presidente francês que chega a alertar para o risco de uma guerra civil se os extremos vencerem. O que é que isto nos diz sobre o ambiente político em França pós-europeias? É um pouco o delírio de Emmanuel Macron. Claro que não há risco nenhum. Não verá o que aconteceu na Guerra de Espanha, ou seja, um país dividido, não é? Isto é completamente ridículo. Mas, no entanto, claro que vai haver tensões e muito. Se tu me dizes que vai haver carros que vão arder, sim. Vai haver violência? Sim. Há o risco, pelo menos, sim. E claramente, e bastante até. Agora, dizer que guerra civil hoje é outra história. Guerra civil não é. Guerra civil é metade de um país contra metade de um outro país. Isto não é o caso. Não vai acontecer. Eu acho que o Macron está desesperado, os franceses já não ouvem o presidente francês, que está à beira, ele que é ironia da história. Ele que sempre disse, para mim não há esquerda, não há direita, e se calhar é ele que vai, através de uma política que os franceses julgam desastrosa, se calhar é ele que vai levar indiretamente a extrema-direita ao governo. Begonha, há um pacto tradicional que funciona em França, o chamado pacto republicano, que serve de tampão à extrema-direita. Desta vez, e tendo em conta também este sentimento de rejeição de que o Olivier também falou em relação a Macron, esse tampão, esse pacto poderá não funcionar, ou seja, a extrema-direita pode mesmo, e tudo aponta para isso, que vença as eleições em França. Semana passada, eu sempre insisto no que nós falamos semanas anteriores, porque os nossos ouvintes podem ouvir os podcasts de semanas anteriores para comprovar que o que dissemos é assim.
realmente facía unha análise moito boa Olivier, non é? A falar das diferentes hipóteses que tiñamos sobre a mesa. Ese pacto exactamente pode non chegar a se materializar, non é? Contra a extrema direita, porque non é provável que non se alcancen os votos suficientes. Entón, para min, a principal preocupación é que, apresado que pode facer Marine Le Pen no caso de conseguir gobernar en França, en Bruselas, xa que estamos nesta parte europea, vai ser brutal, non é? Vai ser a França ese irmão díscolo, ese membro díscolo e así que vai ao seu ritmo dentro dos países grandes da Unión Europea e pode facer bastante ou pode dar moitos problemas ao resto dos socios europeus. Sim, justamente. Porque eu estou a falar non só dentro de França que a nivel interno o noso Olivier coñece mellor do que ninguén o seu país, non é? Mas a nivel europeo isto é un problema moito grande porque parece claro, estas mensaxes desesperadas do Macron indican moito en termos de comunicación. Se nós avaliamos a súa linguaxe, as súas posturas, o seu rostro, como é que ele está a reasir estes últimos días de campaña, demostra alguén efectivamente desesperado que está a lutar para tentar alcanzar os votos suficientes ou aglutinar os votos, digamos, entre aspas, máis moderados, non é? Mas indica tamén que há un medo atroz e que há uma grande probabilidade de que a extrema-direita governe. Exatamente, e que consequências é que isto pode ter não só para a Europa, mas também para a própria imagem da França, nomeadamente no Conselho Europeu, Olivier. Como é que os parceiros poderão olhar para uma França que, entre Presidente da República e eventual futuro Primeiro-Ministro, Bardella, não falará a uma só voz sobre temas que são tão importantes para a Europa, como a Ucrânia, como o alargamento da União ou matérias de segurança e de defesa? Sim. Pode haver aqui um sentimento de maior desconfiança no Conselho Europeu? Eu acho que sim, porque vai haver muitas tensões entre Emmanuel Macron, presidente francês, e neste regime de coabitação, se a extrema-direita ganhar com Jordan Bardella. A grande questão aqui é que eu acho que Bardella, e já começou ontem num debate, vai dizer o Bardella que ele é contra o imperialismo russo, que pode absorver um país aliado como a Ucrânia, diz ele. E esta mudança de discurso, que não é uma viragem total, mas é de facto agora a confirmação que Bardella está mais na escola de Meloni no que diz respeito à questão da Rússia e a Ucrânia. Isto é evidente, para já vai sossegar alguns países europeus no que diz respeito à posição francesa. Bom, mas tudo depende, e isto é a grande questão que se vai colocar aqui na Europa, que é no Conselho Europeu, é o Macron que vai se sentar, porque o presidente francês é Macron, não é Bardella. E vai haver de saber assim quem é que tem mais poder. É complicado porque a França é o presidente da República, o chefe do exército, mas é o primeiro-ministro que tem o dinheiro, é o governo que tem o dinheiro. E aí, portanto, vai haver essa tensão. Exatamente, e essa é a grande questão. Estas jogadas políticas, no entanto, uma coisa é a França e não vai se tornar um país fascista. Peço desculpa, mas a Meloni, a Itália não é um país neste momento fascista. Podemos discordar completamente de algumas ideias perigosas, tudo isso, mas a Itália não é o país de Mussolini hoje em dia, não é. E, portanto, a França não vai ser o regime de Pétain. Não é verdade isto. Agora, claro que há motivos de preocupação para os não aficionados da extrema-direita, é óbvio que sim, mas a grande diferença, eu diria, e eu vejo só para terminar, e já falei disto aqui várias vezes, o cordão sanitário que existe deixou de existir em muitas famílias em França em relação à extrema-direita. Na minha família, já disse muitas vezes que há pessoas que mantêm este cordão sanitário para eles, o inimigo a bater a extrema-direita, antes de tudo, mas voltando à comparação com, por exemplo, Portugal e Espanha também um pouco, e isto é uma grande mudança, e em França agora acontece o mesmo, é que neste momento há pessoas da direita, dita tradicional, que antes de tudo querem abater, não é a extrema-direita, querem abater a extrema-esquerda e a esquerda, às vezes, a própria esquerda moderada. Portanto, a questão do cordão sanitário, hoje em dia, não é apenas só contra a direita radical. Na Europa, também há pessoas que querem porem
cordão contra a esquerda radical. É contra os extremos de uma maneira geral. Esta foi também, meus caros, a semana em que arrancou formalmente o processo de adesão da Ucrânia e da Moldova à União Europeia. É uma mera formalidade. Ambos os países têm caminho pela frente no cumprimento daqueles chamados critérios de mérito, mas é também o início de um processo que resulta de um debate alargado entre os 27. O passo era também já esperado. Begonha, o primeiro ponto é este. Tendo em conta a guerra na Ucrânia, o facto da Moldova estar ali na fronteira do conflito, isto pode trazer algum risco para a União Europeia? Ou seja, a União Europeia corre mais riscos de uma retaliação russa do que corria antes deste passo formal? Eu penso que vamos correr os mesmos riscos. Vamos ver, nós estamos na Península Ibérica, parece que fica todo moito longe, non estamos tan perto. Mas pensen unha coisa, todos os países que rodean a Rusia, neste momento os países bálticos, por exemplo, teñen un risco enorme desde que comenzou tamén a guerra. E antes de comenzar a guerra, cando a propia NATO tentou e fez o posible para ampliar as fronteiras da Europa, e é cando Vladimir Putin ficou mesmo revoltado e comenzou a invasão de Ucrânia. Portanto, eu acho que isto é algo natural. Para mí o incrível é a rapidez com a que está a decorrer todo o que tem a ver com a autorização, a luz verde, não é? Para começar esse caminho a adesão, neste caso da Ucrânia, mais concretamente estamos a falar da Ucrânia, não é? Do que da Moldávia, mas é que incrível a rapidez, não é? É um país, pensem uma coisa, um país que está em guerra, um país que está fragmentado. E que tem uma máquina paralela que está a fazer o trabalho de convergência, no fundo. Exactamente, non? E que o está a pasar moito mal. Pensen todo o que pasamos nós, Portugal e España para a adesão, non é? Sobre todo España, a cuantidade de anos que demorou, non é? Saía dunha ditadura, economicamente non tiña, digamos, ese nivel mínimo, mas acho que estamos a ser moito solidarios e facemos moito ben por apresar este proceso. E non debemos ter medo a que se a Ucrânia aderir antes, nos vamos ter máis peligro dunha invasão da Rusia. Non, o perigo xa o temos. O perigo o temos xa às portas da Europa desde que começou este conflito. Mas há aqui, contudo, um denominador que é quase um denominador de justiça, e aqui passava para o Olivier. Há países, Olivier, que têm processos de adesão que estão paralisados há vários anos. É o caso da Turquia, é o caso da Sérvia, serão eventualmente os casos mais paradigmáticos. Corremos o risco de esta urgência da Ucrânia entrar na União Europeia criar ou agravar um sentimento de injustiça nestes países e condicionar eventualmente uma futura relação destes países com a União Europeia? Pode, mas estes países não respondem a alguns critérios da União Europeia. E vamos ver se, de facto, a Ucrânia, a Moldávia e outros candidatos respondem ou não. Isto não sabemos. É a abertura oficial de negociações. A Ucrânia fala de 2030. Portanto, 2030 ainda faltam 6 anos, basicamente. Mas o que há no discurso europeu é uma vontade expressa de uma maior rapidez do que nestes dois países. Sim, mas pode haver maior rapidez. Exatamente. A situação de guerra, a situação de perigo também, não é? A Rússia lançou estes países nos braços da União Europeia ao atacar a Ucrânia. Aliás, basta ver esta manifestação incrível no final do ano, acho eu, passado, na Geórgia, com tantas bandeiras da União Europeia. É isso. E, portanto, eu acho que é preciso ter calma. É algo muito simbólico ainda, na minha opinião. Apesar de lá estar, é importante haver abertura de negociações para ver concretamente se eles podem ou não entrar na União. Mas non só iso, desculpe, tamén, além de ser simbólicos, con certeza que todo isto é simbólico, há unha realidade, é que Kiev asinou pactos de defensa con a Unión Europea, Lituania e Estonia, nestes días, non é? E entón é moito importante tamén o apoio que está a dar a Unión Europea en materia de defensa, que por fin parece que estamos a ir todos bastante aliñados, non é? Independentemente de que algún país díscolo non estexa tan a favor, mas realmente estamos todos da mão. E é importante, o propio rei de España
esteve há uns días nas fronteiras da Unión Europea, esteve nos países bálticos, esteve en Lituania, esteve na Estonia, porque é moito importante tamén dar apoio, non é? Coñecer de perto esas fronteiras, coñecer de perto a realidade destes países en materia de defensa, o que están a facer tamén os nosos países de apoio, tamén, non é? E, portanto, eu acho que ten todo o sentido. É dizer, esta de Sau da Ucrania é diferente ás outras, como dicía Olivier. É totalmente diferente, non é? Porque ten toda a lógica, apresar, avanzar, porque un dos nosos que está a ser ameaçado e foi invadido e corre sérios riscos por causa da invasão russa. Fechamos aqui esta página de temas europeus. Este Visto de Fora é uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Viramos a página para os temas nacionais, mas com um tema que não deixa de ser europeu também, a eleição de António Costa para o Conselho Europeu. Olivia, no plano interno há sempre uma vaga de congratulação sempre que um português ocupa um cargo internacional de relevo, mas é também no mesmo plano interno que se ouvem as maiores críticas, nomeadamente António Costa enquanto Primeiro-Ministro. Afinal, em que é que ficamos? Ficamos que há, de facto, em Portugal, no que diz respeito à política, um certo chauvinismo. Isto é sempre uma coisa que me espantou, vou admitir, porque se calhar eu sou anti-chauvinista, é uma coisa que sempre vem de um país onde sabem que não é uma qualidade primeira dos franceses, e eu, por acaso, é uma coisa que eu sempre detestei em qualquer país, por isso que eu não gosto da Eurovisão, passando. Mas o chauvinismo assim político custa-me imenso, mesmo, e nunca percebi esta história de Durão Barroso, Durão Barroso, aplausos, António Guterres, eu nunca entendi, nunca entendi, por uma razão que é, se tu és de uma família política contrária, que seja português ou espanhol ou italiano, não sei, não estou a perceber. Se tu gostas de um político, gostas. Se tu não gostas, não gostas. Portanto, isto é uma coisa que eu nunca percebi. Agora, passando os pequenos comentários, é evidente que há a grande questão para mim que se coloca, que eu li numa reportagem, um comentário de um politólogo, de André Azevedo, que se chama André Azevedo, que diz que pode ter havido um plano a nível interno em que António Costa terá dito a Montenegro: eu não participo na campanha das eleições europeias e em troca tu vais me apoiar para o Conselho Europeu. Achei isso curioso, esta opinião. Os jogos de bastidores. Begonha, como é que olhas para esta questão? Ficamos em que, afinal, vês nisto até que o Olivier dizia, há algum, vamos dizer assim, hipocrisia nestes ou é apenas próprio dos jogos de bastidores? Non, mas é normal en casa. Normalmente os políticos, os grandes políticos, aliás, costuman ter, eu lembro-me, por exemplo, do Felipe González en España, que tamén é da familia socialista como Antonio Costa, non é? Un dos grandes políticos europeus do século pasado. Felipe González era máis valorizado fora do que dentro, precisamente pelo seu europeísmo e a visão que tiña das coisas, non é? O relacionamento que tiña cos grandes líderes europeus, até tamén con o propio Mário Soares, non é? Mas no caso de Antonio Costa, a imaxe que ten internacional, se o temos dito cá moitas veces, e na propia España é moito boa. Non temos máis do que ler hoxe no El País, o perfil que facen do Antonio Costa, é un perfil moito interesante. Eu acho que foi interesante o feito de que finalmente se confirmasen estas nomeações, e é un equilibrio de forzas moito interesante, porque por un lado temos a von der Leyen, que é conservadora, non é? E claro, é curioso, a Meloni se esteve no caso de von der Leyen, non é? Mas votou contra no caso dos que non son das súas familias, non é? Dos que non están tan próximos. Mas no caso de Costa, o interesante é que ele non precisa ser, digamos, autorizado a ter os votos a favor do Parlamento Europeo. Ao contrário de von der Leyen e Kaja Kallas. Exatamente. Então temos António Costa que xa vai poder. De feito, agora ele estará-se a pensar como vai desenvolver o seu novo cargo, non é? E é interesante porque ele xa, de feito, é o único dos tres que xa pode comenzar a traballar. Xa ten esa certeza
de que ele vai ser nomeado para isso, não é? Mas centrando aqui a eleição de António Costa até no plano nacional, é inevitável, Olivia, falarmos do papel que a Justiça também teve neste processo e aquele célebre parágrafo da Procuradoria-Geral da República na Operação Influencer que precipitou o fim do governo de Costa. É exatamente o episódio que nos trouxe até aqui. Costa pode agradecer ao Ministério Público a entrada no Conselho Europeu e já agora também Luís Montenegro a subida a primeiro-ministro. Eu acho que António Costa não vai agradecer o Ministério Público. Mas é uma missão de António Costa. Pode ter aqui encontrado Não, pequena parte, antes de responder a tua pergunta, nos perfis todos que eu li também sobre António Costa, porque é interessante ver lá fora, de facto, o que é que se diz de António Costa. Eu aprendi algo que não sabia de António Costa, que é um relatório feito pelo jornal de direita francês, que é o Le Figaro, que António Costa é fã de puzzles com 1000 peças. Vocês sabiam disto? Não fazia ideia. Não, mas estamos a aprender, Isto é inacreditável. Ele é fã de puzzles com 1000 peças. E ele a pensei, se calhar é por isso que foi um dos donos da geringonça, porque às vezes a política é um puzzle. Mas, voltando à tua pergunta sobre esta justiça, de facto lá fora há a tal ideia, como dizíamos na semana passada, que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu porque António Costa, afinal, o que é que fez de errado, de mal, para sair, para se demitir. Não estou a falar da avaliação do trabalho dele. Estou a falar de ele saiu porque alegadamente problema com a justiça. Mas afinal não há nada. É muito estranho, não é? Não, e depois que se valoriza, por exemplo, em Espanha se valoriza muito, porque Espanha é estranho, é muito estranho que alguém se demita assim, como se demitiu o Costa, não é? Simplesmente por esta suspeita, por isto, em Espanha que ninguém se demite. Mas não sobre ele, sobre elementos do seu Exatamente, não foi por ele próprio. Por isso digo que nós em Espanha temos vários casos, e não vou aqui a me estender muito, até relacionados com o primeiro ministro espanhol e a sua família. Olha, e o primeiro-ministro espanhol lá continua, não é? É dizer, que admira-se muito a Costa por isso, não é? Em Espanha. E depois há uma coisa do António Costa que ele tem, e que lá fora estão a falar muito disto, que é Charles Michel, portanto, o seu antecessor, tinha relações péssimas, sabemos, com Ursula von der Leyen. Sim, o já António sabemos. Costa é um homem de consenso. E a questão aqui que é interessante, e voltando à tua pergunta inicial, António Costa é alguém que se dá até muito bem com os seus adversários políticos. E, olhem bom, a Ventura geringonça. tem algumas dúvidas, mas estou a falar da esquerda, da direita moderada, tanto o Rui Rio no passado como Montenegro e o próprio Marcelo, não é? Portanto, vimos isto muitas vezes nele. E esta a vontade que ele tem com o adversário ao nível interno, não é? Pode também fazer com que, lá está, ele faça a mesma coisa a nível europeu. Mas ele, de feito, já o fez. Às vezes que ele esteve em Bruxelas, noutros momentos, não é? Da sua carreira política, ele deixou muito bom nome na Europa. E, de feito, eu lembro-me, precisamente no último Foro La Toja de Lisboa, que eu estive a falar um bocadinho com o ex-primeiro-ministro espanhol, com Mariano Rajoy, que, como sabem, é galego, não é? E estive a falar com ele porque participaram os dois, tanto Costa como Rajoy, e com outros líderes também da Península Ibérica, numa mesa redonda. E nota-se o bem que se dan. O Rajoy, que como acaba de dizer Olivier, o Rajoy é de centro-direita, não é? De outra família política, e o Costa, e que teñen un relacionamento ótimo, non é? Até por iso que é o mellor que ten Costa. Não é? A relação peninsular sí, também. mas o Costa ten esa habilidade, que é unha persoa que para un cargo deste tipo eu acho que é unha persoa idónea, sinceramente, porque é un cargo consultivo. Olla, outra coisa, espero que non acontece, e eu sei que o Antonio Costa non vai facer a mesma coisa, porque é totalmente diferente, porque lembrese do San Michel, a má figura que fez con a Ursula von der Leyen na Turquía, lembranse? Sim. Foi horrível, non é? Aquilo da cadeira. Vamos agora avançar. Temos europeu de futebol e é também inevitável falarmos desse acontecimento. Temos os nossos três países, Portugal, França e Espanha, apurados para os oitavos de final. Portugal, Olivier, desiludiu com a Geórgia na última jornada da fase de grupos e isto gerou logo um coro de críticas. Afinal, parece que Martínez não serve depois de ter sido um selecionador que no apuramento praticamente não perdeu, não é?
Sentes que, por exemplo, na comparação com França, o sentimento de união em torno da seleção, como é que compararias? É o contrário. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Mas aí tem uma explicação, que é, em França, os melhores resultados do futebol francês foram alcançados na história pela seleção nacional e não pelos clubes. Em Portugal é o contrário. Portanto, Portugal ganhou um título, não é, do europeu, mas ganhou muito mais com os clubes a nível de competições europeias. Portanto, a França é o contrário. E segundo ponto, em França não existe tanto o clubismo. Eu admito que aqui é algo que sempre fui dividido, que é, para já, isto é algo cultural. E quando é algo cultural, temos que o respeitar. Portanto, primeiro ponto. Mas, de facto, eu não gosto. Admito que eu não gosto nada do clubismo. Custa-me ver uma seleção nacional, que eu propriamente sou adepto da seleção portuguesa mesmo. Custa-me ver cada vez que o Pep joga que os adeptos que não sejam do clube dele vão sempre a criticá-lo. O contrário também, com o António Silva, custa-me mesmo também. Ou seja, é cansativo que o jogador da seleção nacional que é do teu clube é o melhor e quando é criticado não é justo. Uau! Até que ontem vi uma amiga minha que enviou no Facebook o comentário: tem saudade do jogo do meu clube. Bem, mas que é isto? Tipo, ou seja, a seleção nacional joga no europeu e tem saudade do jogo do teu clube. Bem, ainda não me zanguei com ela, ainda estou à espera que ela volte no trabalho para dizer tudo o que eu odeio. Tudo o que eu odeio está representado nesta frase. Porque para mim, joga a seleção nacional, depois terá tempo de torcer para o teu clube. Mas joga primeiro a seleção portuguesa. E em Espanha, Begonha? Como é que é Pois esse en sentimento? España a satisfacción, mas estamos a ser moderados. É dizer, por primeira vez, eu penso que os españoles estamos a ser cautos e moderados. Porque os españoles somos moito xovinistas, como son os portugueses cando a seleção gaña todo, non é? Mas non, agora estamos moderados, porque sabemos que non importa como se comeza, sino como se acaba. E eu digo aos nosos ouvintes, oia, Portugal isto só acaba de comenzar. Portugal clasificouse. Oia, e España a ver que é o que faz coa Xeorxia, porque Portugal perdeu contra a Xeorxia, España vai se enfrentar en octavos con a Xeorxia. Eu estou a ver unha seleção compacta tamén en España, estou a ver un seleccionador que tamén está a transmitir tranquilidade, a moito bon ambiente, mas olla, a ver que acontece en octavos. Se España perder en octavos, imaginen. É dizer, e depois que España non o vai ter nada fácil, depois, se ultrapasar a Xeorxia, o ten moito difícil, o ten moito máis fácil Portugal, por exemplo, moito máis fácil Italia, que a Italia non sei como é que faz, que a Italia sempre consegue ultrapasar as dificultades e Italia sempre está lá. Por iso, a ver que o que aconteceu, gostaba, claro que sim, que España chegase a final e que chegase con Portugal, non é? Mas até porque no mata-mata é um novo campeonato da Europa que começa, deixa-se para trás a fase de grupos e o campeonato isso é, o mata-mata. Exatamente, o mata-mata celebrizado. Tudo ou nada. Filipe Scolari. Teresa, vamos avançar para o teste aos conhecimentos dos nossos amigos. O índice de tugalidade. Portugal! Índice de tugalidade. Olivia Bonamici e Begonha Nigas, cá estamos mais uma sexta-feira para uma pergunta que queremos saber nós todos portugueses, se vocês sabem. Então, são populares para quem gosta de beber o seu café ao ar livre, ver o europeu, por exemplo, ou tomar um copo com os amigos ao fim do dia. Qual a origem da palavra adaptada por nós, portugueses? Quiosque. Origem? É francesa, não? Francesa, não? Francesa é a vossa... Se ela faz... Sim, eu acho que sim. Sim, eu penso que sim. Mas sim, com capa. Posso dizer? Pois é, que tem capa, não é? Tem não faz capa, lembrar assim uma coisa mais... Pois não sei. Quiosque. E se disserem quiosque, de onde é que vem a palavra? Quiosque. Polaco. Polaco? Polaco. Eu estou a ver muita gente neste momento a pensar, nunca tinha pensado nisso. Então vamos à resposta. Posso? Sim. Vocês acertaram um bocadinho. A palavra quiosque vem do francês, quiosque, mas que por sua vez deriva do persa, kusk. Agora calma, desculpem todos, eu não sei falar persa. Kusk, eu acho que é assim que se diz, e também do turco, kiuk, que para além de pavilhão de jardim ou pórtico, também significa, e vocês não vão estar à espera, nádega. E agora há uma história que está por trás disto.
Diz-se que pode estar relacionado com a forma como as pessoas se posicionavam à volta dos quiosques, assim alegres, e de traseiros assim empinados. Primeiro os quiosques eram os coretos, daí haver tantos espalhados pelo nosso país, aqueles coretos que há nos jardins, porque serviam para a música ou pequenos pavilhões de jardim. E depois começaram a funcionar como forma de decoração de ruas, pequenas boutiques, comprava-se flores, tabaco, hoje em dia já sabemos, bebem-se umas imperiais, comem-se umas empadas, uns croquetes, são uma versão mais pequena dos cafés. Estamos a ouvir música persa aqui por trás. Em 1869, no Rossio, em Lisboa, foi instalado o primeiro quiosque em Portugal, chamava-se Elegante. Ficam a saber. Portanto, vem do francês, que vem do persa, vem do turco e nós assim adaptámos e adotámos a palavra quiosque para o português. Índice de Tugalidade. Olivier, como é que se diz quiosque em francês mesmo, com a pronúncia? Quiosque. Quiosque. Quiosque, muito bem. Vamos aos positivos e negativos da semana. Começamos com negativos e contigo, Begonha. Em espanhol, diz-se quiosco. É também quiosco. vem do francês. Sim, também. Muito bem, vamos ao negativo. Olha, para que aprendan os nossos ouvintes, para o negativo, que pode ser o negativo? Queridos ouvintes, que pode ser o negativo? Greves. Greves. Que greve temos? Ontem, hoxe e amanhã? A greve de comboios de Portugal. A vosa querida amiga, Begoña, non vai poder viaxar de comboio até Lisboa depois porque o comboio que eu quería pegar e apañar non vai funcionar. Imaginan, por favor, cada semana temos unha curiosidade. Imaginen a quantidade de usuarios que ficaran sin poder viaxar ontem, hoxe e amanhã, e o que nos espera. É verdade, dando aqui o contexto. Continuamente greves. Begonha, deixa-me só dar o contexto, porque nós estamos a rir-nos, porque a Begonha gosta muito de falar de transportes. Ou seja, e nós ouvimos a Begonha falar de transportes e automaticamente sabemos que vem aí mais um episódio da Begonha nos transportes, mas obviamente que o tema não é um tema... O tema é muito importante e non pode ser porque isto usufrue e isto afecta a moitísimas, a centos de miles de portugueses todos os días. Isto non pode ser. Isto é uma coisa que não muda. Continuamos na mesma. Muito bem. Negativo da tua semana, Olivier. O negativo da semana tem a ver com o europeu de futebol e tem a ver com uma nova pancada que existe em Portugal, que é a loucura que existe em relação a todos os recordes que estão batidos. Eu entendo quando o comentário de ordem esportivo diz que o Pepe é o mais velho da história a jogar europeu. Isto eu entendo perfeitamente. É uma notícia interessante. Eu entendo quando diz que o Ronaldo pode ser o mais velho a marcar um gol no europeu. Eu entendo perfeitamente. Agora, estou farto dos recordes todos. Hoje em dia já se fala até do jogador com menos 17 que marcou quantos gols da orelha direita, orelha esquerda. Ai, meu Deus do céu. É insuportável que é uma sociedade baseada na inteligência artificial, muitas vezes, através dos dados, e é insuportável. Faz cada vez menos do futebol, da beleza do futebol, e faz cada vez mais da estatística dos recordes, que é para mim a negação absoluta do desporto. E pode ser também um fascínio pelos títulos, não é? Porque tudo isso é um título. Exatamente, sim. Bem, vamos ao positivo da tua semana, Begonha. Mas muito positivo. Duas coisas. Primeiro, que teño uns fillos maravillosos. Oia, é o mellor da vida, a familia, non é? Neso, Olivier e eu concordamos totalmente. Sí, claro. E os meus fillos, están de parabéns, acabaran moito ben os seus anos lectivos, o deran todos, se esforzaran, e estou super orgullosa deles. Merecen un bon descanso. Como digo eu, cando se esforzan, as persoas teñen a súa recompensa. E depois, outra coisa super positiva desta semana é que voltei a viver o San Juan, o San João, que se diz en Portugal, mas na Galiza facía moitos anos que eu non comía sardiñas na noite de San João, na noite de San Juan na Galiza. Oia, que boas estaban as sardiñas. Saltei a fogueira, non é? Pedín os meus desexos. Foi unha noite máxica de pedir desexos, de tirar as meigas fora. Unha noite moito meiga no bon sentido da palabra na Galiza, non é? E unha noite moito especial mesmo en Vigo, unha noite destas impresionante. Gostei imenso. Muito bem. Já pelo maravilhosa da Begonha, porque ainda não tínhamos ouvido hoje. Bem,
Olivier, o teu positivo? Bem, positivo, dois rapidamente. O primeiro que é a estreia amanhã, finalmente, hoje com 25 anos de idade, de João Almeida na Volta à França. Nunca tinha feito João Almeida a Volta à França, o Tour de França. Eu não tinha nascido, sim, tinha nascido quando havia Joaquim Agostinho, mas infelizmente nunca o vi correr. Eu tinha 5 ou 6 anos e estou tão feliz para esta bela e nobre modalidade que é o ciclismo, de ver amanhã João Almeida assistir na Volta à França. E quem sabe no futuro se vamos ter ruas e rotundas com o nome dele, não é? Exatamente, sim. E o segundo positivo, um sonho que eu fiz, como vos disse, eu odeio o clubismo, como vos disse, eu sou, antes de tudo, adepto da seleção portuguesa, e eu fiz o sonho que no dia 14 de julho, que por acaso é o Dia Nacional da França, eu fiz o sonho que no dia 14 de julho, Portugal vai ser sagrado campeão europeu, mas eu quero um sonho, e para calar muitas bocas, adorava que o António Silva fizesse um passe para o Pep para Bruno Fernandes cruzamento, e Cristiano Ronaldo marca do nariz e oferece o europeu com esses 4 homens que para mim são heróis da seleção nacional portuguesa. Ai, que bom! Mas olha, queres que ganhe Portugal? Queres que ganhe Portugal e não França? Isto é um titular, Olivier. Eu já te disse que sou adepto número 1 da seleção portuguesa. Portanto, mas, meu Deus, Olivier, isso merece uma salva de palmas. É o primeiro Espanha. É verdade. Merece uma salva de palmas. E terminamos assim o Visto de Fora. Estamos de volta para a semana. Obrigada, André Rodrigues. Um abraço a todos. Bom Obrigado. fim de semana. Bom fim de semana. Olivier e Begonha. Até para a semana.